Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos meditar nessa manhã em Jeremias, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 13. Vamos meditar no tema A Oração de Jeremias. Vamos fazer a leitura então desses versos. Jeremias capítulo 20, versículo 7 até o versículo 13. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, eludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele, e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estamos aqui diante dela, Senhor, e pedimos para que o Senhor fale conosco. Abrimos o nosso coração e pedimos para que o Senhor nos dê clareza e entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esses versos, então, é uma oração do profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele foi levantado entre o povo de Israel em um momento em que o povo não estava muito bem, eles estavam afastados do caminho do Senhor. E Deus levanta então Jeremias para vir com algumas profecias que nos capítulos antes ali que lemos, o povo não estava gostando muito daquilo que Jeremias estava profetizando, mas era a palavra do Senhor. E capítulo 19, então, o Senhor manda Jeremias para uma missão e o Senhor diz para Jeremias levar uma botija e era para ele quebrar essa botija diante do povo. E com isso, então, a mensagem do Senhor era que o Senhor iria quebrar o povo assim como aquela botija havia sido quebrada. E o povo não gostou muito dessa profecia e teve um homem também, ali no capítulo 20 de Jeremias, um homem chamado Pazur, que ele também não gostou dessa profecia, dessa palavra do Senhor. E a Bíblia diz então que Pazur feriu Jeremias, deu uma surra nele, mandou dar uma surra nele e colocou Jeremias no tronco, que era um castigo naquela época muito difícil, muito terrível, onde a pessoa ficava com os pés, as mãos, o pescoço preso, e era naquela época era uma humilhação naquele momento. E a Bíblia diz então que Jeremias, por conta daquilo que o Senhor havia mandado ele profetizar, ele então foi punido, porque esse homem, Pazur, que era um dos chefes ali, um sacerdote do templo, ele não gostou da mensagem do Senhor e manda então punir Jeremias. E nessa situação, então, em meio a este momento muito doloroso
que Jeremias se encontrava, que o profeta Jeremias se encontrava. Alguns homens estudiosos dizem que Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque foi um profeta que sofreu muito. E neste momento, então, de dor, ali certamente todo machucado, Jeremias, então, ele faz essa oração ao Senhor. E é uma oração tanto quanto estranho, talvez, aos nossos olhos, mas é uma oração na qual Jeremias ele abre o seu coração ao Senhor, na qual ele conta ao Senhor ali toda a situação, todo o momento que ele estava passando. Então nós vamos meditar no tema a oração de Jeremias e vamos aprender 3 coisas muito importantes nessa oração de Jeremias. E a primeira coisa que aprendemos é que precisamos ser honestos nas nossas orações. Ali o versículo 7 diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Essa palavra persuadiste-me é a mesma coisa que enganaste-me. Então, aqui Jeremias ele está abrindo o seu coração ao Senhor e certamente diante desse momento de sofrimento, daquilo que ele havia passado, ele havia pregado a mensagem do Senhor, ele havia feito aquilo que o Senhor tinha mandado e agora ele estava sofrendo. Então certamente talvez ele estava ali meio confuso, meio sem entender o que estava acontecendo. Nossa, eu estou pregando a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor e eu estou sofrendo e eu estou sendo punido por conta disso. Então ele diz ao Senhor ali que o Senhor o havia enganado. E você pode imaginar alguém falar isso para o Senhor, falar: Senhor, o Senhor me enganou. Porque ele estava naquele momento de sofrimento, talvez sem entender, mas ele está sendo sincero em sua oração. E essa é uma das coisas que nós precisamos fazer em nossas orações. Nós precisamos ser honestos com o Senhor. Nós precisamos dizer ao Senhor aquilo que de fato está se passando conosco. Talvez se nós formos sinceros com as pessoas, pode ser que as pessoas elas não nos compreendam. Porém, o Senhor, diferente das pessoas, o Senhor, Deus, Ele sempre nos compreende e nós podemos sempre abrir o nosso coração para o Senhor. Você pode contar tudo ao Senhor, tudo que se passa em sua vida, tudo talvez que está pesando em seu coração, você pode falar para o Senhor. Ser sincero, ser honesto com Ele. O Senhor, Ele não procura palavras difíceis. O Senhor não quer que nós nos acheguemos a Ele com palavras difíceis. O Senhor não quer que pisemos em ovos com Ele, não precisamos. Ele não quer que as nossas orações sejam melosas. O Senhor, Ele quer corações contritos e verdadeiros. Então nós podemos sim contar ao Senhor toda a nossa situação, tudo que está em nosso coração. E Jeremias fez isso. Ele estava ali meio confuso, ele abriu seu coração para o Senhor. Ele falou: Senhor, o Senhor me persuadiu. O Senhor me enganou, eu estou pregando a Tua palavra, eu estou trazendo a Tua mensagem ao povo e eu não estou entendendo muito o que está acontecendo. Mas ele foi sincero para com o Senhor. Então a primeira coisa que aprendemos na oração de Jeremias é que nós devemos ser honestos em nossas orações. Se está doendo, grite para o Senhor, diga: Senhor, está doendo. Senhor, não está sendo fácil. Senhor, olha, eu não queria as coisas estão caminhando, estão indo para um rumo que talvez eu não quero, Senhor. E falar para o Senhor tudo. O Senhor Jesus, quando Ele estava lá na cruz, Ele bradou para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi sincero, Ele foi honesto com o Pai. Falou: Senhor, eu estou aqui na cruz e o Senhor me desamparou e o Senhor me abandonou. Também Moisés, em uma de suas orações ao Senhor, ele disse assim: agora, pois, Senhor, perdoa o pecado deste povo, senão risca-me, peço-te do teu livro. Olha só o que Moisés falou para o Senhor. Falou: Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, eu peço que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Uma oração sincera, uma oração honesta ao Senhor. E Jeremias, ele fez isso. Jeremias, em sua oração ao Senhor, naquele momento de dor ali, de sofrimento, ele foi honesto, ele foi sincero com o Senhor.
que nós também venhamos a aprender como esses homens, venhamos a aprender como Jesus, a sermos honestos em nossas orações, a sermos sinceros com o Senhor, a abrirmos totalmente o nosso coração para Ele. Amém? Ele nos compreende, Ele sabe tudo que se passa conosco. Amém? E a segunda coisa que aprendemos na oração de Jeremias é que, diante dos problemas, nós devemos olhar para Deus. Vamos ler o versículo 10. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropecem, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Nesse momento também de dor, de sofrimento, Jeremias, ele olha para o Senhor. Em sua oração, ele olha para o Senhor, e aqui a Bíblia diz que ele viu que o Senhor estava com ele. Ele diz, versículo 11, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Então aprendemos nessa oração que diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, diante daquilo que talvez você esteja passando, olhe para o Senhor. Jeremias, ele olhou para o Senhor e ele se encheu de uma convicção: Deus está comigo, Deus está ao meu lado. Então, em meio às situações que nós passamos, quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos quem o Senhor é. Nós vemos que o Senhor está conosco, nós vemos que o Senhor está ao nosso lado. Foi isso que Jeremias fez. Ele abriu seu coração para o Senhor, sim, foi totalmente sincero, honesto ao Senhor. Mas chega um momento ali em que ele olha para o Senhor e ele vê que o Senhor estava com ele. Ao olhar para Deus, Jeremias viu o Senhor como um poderoso guerreiro. Olha só que maravilhoso isso. Jeremias viu que aquele que estava ao lado dele, aquele que estava com ele, não era qualquer pessoa. Era um poderoso guerreiro. Era o guerreiro mais valente, o Senhor Deus. Então, em meio aos problemas, em meio às situações que você tem passado, olhe para o Senhor. Não fique olhando para as situações. Olhe para o Senhor e veja o Senhor. Foi isso que Jeremias fez. Ele olhou para o Senhor e viu o Senhor estava ao lado dele como um poderoso guerreiro. O olhar de Jeremias para Deus fez toda a diferença. Quando lemos as páginas seguintes, os capítulos seguintes do livro de Jeremias, nós notamos que Jeremias, ele viveu nesta certeza. Ele viveu nesta convicção de que Deus, o Senhor, estava com ele. Enquanto os problemas nos olham, devemos olhar para Deus. Olhe para Deus. Talvez de um lado as situações difíceis estão olhando para você, estão talvez querendo te derrubar, estão querendo te destruir. Mas do outro lado, olhe para o Senhor. Olhe para esse poderoso guerreiro, o Senhor dos exércitos, que está ao seu lado, que está conosco. Amém? Então aprendemos que na oração de Jeremias, que nós devemos ser sinceros, totalmente honestos em nossas orações. Também aprendemos na oração de Jeremias que em meio aos problemas, nós devemos olhar para o Senhor e ver quem está ao nosso lado. E ver que aquele que está conosco é o poderoso guerreiro, o Senhor dos exércitos. Amém? E a terceira coisa que nós aprendemos nessa oração de Jeremias. Aprendemos que devemos entregar nossa causa a Deus. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles,
pois te confiei a minha causa. Então aprendemos aqui que devemos entregar nossa causa a Deus. Jeremias fez isso. Em meio àquele momento de dor, de sofrimento, de perseguição, o que ele fez? Entregou a causa para o Senhor. Jeremias entregou o destino de seus inimigos a Deus. Ele tinha ali muitos inimigos. Tinha o Pazur, também o rei Zedequias não estava gostando muito de suas mensagens. E a Bíblia nos diz aqui que Jeremias entregou todas essas causas, entregou essa situação ao Senhor. Precisamos ter coragem de entregar o destino dos nossos problemas a Deus. Ele dará um jeito neles, que nós não sabemos dar. O Senhor sabe. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele sabe o que fazer. E Ele age no momento certo. E Ele faz porque Ele é poderoso. Então nós podemos entregar tudo ao Senhor. Toda a nossa causa. Aquilo que você tem passado. A sua causa. Entregue ao Senhor. Ele sabe o que faz. Amém? Como Jeremias, nós precisamos confiar a Deus as nossas causas, sejam elas quais forem. Entregue ao Senhor, entregue sua causa ao Senhor. E nós vamos concluir com o versículo 13. Sabe qual que é o resultado disso tudo? Sabe qual que é o resultado de quando nós somos totalmente honestos em nossas orações? Sabe qual que é o resultado quando em meio aos nossos problemas nós olhamos para Deus? Sabe qual que é o resultado de quando nós entregamos nossa causa a Deus? O resultado está no versículo 13. Jeremias termina essa oração dizendo: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. O resultado é louvor e livramento. Jeremias termina essa oração aqui cantando, louvando ao Senhor e dizendo que o Senhor, Ele livra a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Então o resultado disso tudo é que resulta em louvor para o Senhor e em livramento para nós. Amém? Então aprendemos 3 coisas nessa oração de Jeremias. A primeira é que precisamos ser honestos. Quando nós somos honestos em nossas orações, então olhamos para o Senhor, vemos o Senhor como esse poderoso guerreiro ao nosso lado. E então entregamos nas mãos desse poderoso guerreiro, entregamos nas mãos dele a nossa causa. E o resultado é louvor e livramento. Amém? Então, que neste dia, assim como Jeremias, você também, eu, que nós possamos nos achegar ao Senhor nesse dia, abrindo totalmente nosso coração para Ele, contando a Ele todas as situações, sendo totalmente sincero. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou doente, Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu estou meio perdido, eu estou confuso, eu preciso de direção. Senhor, está acontecendo um monte de coisa, eu não estou entendendo, me ajuda. Isso é ser totalmente sincero com o Senhor. Isso é contar para Ele: Senhor, olha, parece que eu não vou conseguir, Senhor, eu estou fraco, eu preciso da Tua força. Então nesse dia, abra seu coração ao Senhor totalmente. Ele te compreende. Ele sabe. Então, conte tudo para Ele. Talvez você esteja chateado com alguma situação. Diga para o Senhor, fala: Senhor, eu estou chateado com isso que está acontecendo. Senhor, me ajuda. Ele sabe. Jeremias foi totalmente honesto com o Senhor em sua oração e nós precisamos disso. Nós precisamos abrir o nosso coração, contar tudo para o Senhor, porque Ele sabe, Ele compreende. Amém? E ao contar para o Senhor, ao abrir seu coração para o Senhor, não fique olhando para essas situações. Olhe para o Senhor, porque Ele é o guerreiro. Ele é esse guerreiro valente que Jeremias viu. E nós também podemos vê-lo ao nosso lado, como esse guerreiro, como o Senhor dos exércitos, porque Ele é o Senhor dos exércitos.
Ele é o guerreiro mais valente que pode todas as coisas. Então você olha para ele. E então você entrega tudo, todas as situações, nas mãos desse poderoso valente, desse guerreiro valente. Amém? Então certamente experimentaremos desse louvor ao Senhor e também do livramento do Senhor em nossas vidas. Amém? Que você possa guardar essa palavra em seu coração e nesse dia se achegue ao Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque aprendemos com a Tua palavra, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra, Pai, o caminho certo, o Senhor nos mostra o que devemos fazer. Senhor, são tantas as situações. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a olharmos para Ti. E a vermos o Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos totalmente sinceros e honestos diante do Senhor. A abrirmos totalmente o nosso coração a Ti, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Senhor. E queremos ver o Senhor agindo, Pai. Queremos entregar todas as situações, todas as nossas causas em Tuas mãos, Senhor. Tu és o poderoso, Senhor. O poderoso guerreiro, Pai. Esse guerreiro mais valente. E o Senhor age por nós, o Senhor guerreia por nós. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. E Te louvamos pelo Teu livramento, Jesus. Te louvamos porque o Senhor nos socorre, Pai. Quando clamamos a Ti, o Senhor vem em nosso socorro. Amém. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Sustenta o nosso coração em Ti, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.